eu até vi que uma colega pediu inscrição, mas eu acredito que a colega já tenha falado 2 vezes. Então, só para deixar claro que não é nenhum tipo de favorecimento à minha pessoa, cada deputado pode falar até 2 vezes. Como eu não consegui falar no começo, vou fazer uso da palavra novamente. Então, eu tenho conversado com pessoas que estão na ponta, tá? Tanto pessoas que acreditam que tem que medicar logo no início dos sintomas, pessoas que entendem que não, que tem que aguardar a evolução da doença. A situação é uma só, tá? Hoje, independentemente do posicionamento clínico, político, religioso, todas as pessoas, né, que têm noção de realidade reconhecem que nós estamos vivenciando uma situação muito séria, uma situação dramática, tá? Então, assim, eu fico muito preocupada porque eu ainda vejo, né, pessoas, vamos dizer assim, desmerecerem a seriedade da doença, pessoas negarem até a realidade da doença, pessoas negarem a necessidade de tomar cuidados, né? Então, os cuidados são necessários, né? Aquelas pessoas que puderem se resguardar, que puderem fazer atividades à distância, façam. Pessoas que puderem dar férias para os seus funcionários, obviamente que o ideal é não demitir ninguém, peço que façam um esforço sem precedentes para não demitir ninguém, para entrar em acordo com o funcionário, mas se puderem dar férias, deem férias, orientando para que fiquem em casa. Os pais têm que fazer um esforço redobrado para manter os filhos em casa, né, ou nas atividades que são essenciais, vai para a escola, volta, usando máscara, se estiver trabalhando, vai para o trabalho, volta, usando máscara. Reitero o pedido ao prefeito que libere o rodízio, para que menos pessoas dependam do transporte coletivo. Nas atividades que estão em ação, por favor, vamos estabelecer horários diferenciados para que as pessoas não estejam no transporte público amontoadas, né? Houve erros graves do governo federal, mas também houve erros graves do governo estadual e do governo municipal. Não é momento de jogar a culpa, de apontar o dedo, de querer dizer quem está mais certo, quem está mais errado, né? Não é momento de pensar em 22, não é momento de fazer publicidade. Aliás, estou muito chateada que a Alesp está gastando dinheiro em publicidade, as pessoas estão escrevendo, pedindo providências. Eu não tenho que fazer além do que eu já faço, apresentei um projeto para proibir isso, falo na tribuna, meu projeto não foi pautado, né? O candidato do governador foi reeleito com apoio assim, maciço dos colegas, que têm direito de votar em quem quiserem, mas também depois não vão ter direito de criticar e de reclamar, né, que seus projetos não são pautados, que os PDLs para derrubar as medidas erradas do governador não são pautados. Então, assim, é muito fácil fazer discurso e depois, para manter cargo, para ter recursos, para ter presidência de comissão, votar no candidato do governador. Então, assim, o que eu posso fazer, eu faço, mas eu só trabalho dentro da legalidade. Tá? Então, não é hora da Assembleia gastar dinheiro com publicidade, não é hora do governador gastar dinheiro com publicidade, não é hora do governador aproveitar a coletiva de imprensa para criticar o presidente, para falar de eleição, para fazer graça, para dizer que essa Assembleia não pauta, que foi o que ele disse hoje na coletiva dele. Ele disse com todas as letras, a Alesp não me pauta. Se ele ouvisse mais os deputados, talvez ele errasse menos. Tá? Então, não é hora de nada disso. Tá? Goste-se do governador ou não, goste-se do presidente ou não, goste-se do prefeito ou não, é hora de abstrair os maus exemplos, é hora de aceitar a realidade. Nós estamos enfrentando um problema sério. Na primeira vez, na primeira onda, eu acompanhei de perto, tá? Eu acompanhei a ponta, como os médicos trataram, né? Fui uma defensora aguerrida do prescrever medicamentos logo no início dos sintomas, todo mundo sabe disso. Nesta segunda onda, eu estou tentando fazer esse mesmo acompanhamento, tá? E o que eu tenho identificado?
tanto as cidades que têm essa orientação de medicar logo no início, como as cidades que não têm essa orientação, ou seja, o prefeito não pensa assim, o secretário da saúde não pensa assim, os números de mortes são muito parecidos. Tá? Então, o que eu estou observando, e eu tenho feito isso com bastante cautela, tentando ser muito responsável, sem ficar tomando partido de A ou de B, limpando, sabe, essas ideologias todas que só jogam a gente para o buraco, o que eu tenho percebido é que realmente nós estamos enfrentando algo mais grave numa segunda onda. Ah, mas se o presidente desse um bom exemplo, estaríamos numa situação melhor. Eu tenho certeza disso. Ah, mas se o governador não tivesse gastado milhões em hospitais de campanha, tivesse investido em hospitais permanentes, nós estaríamos melhor. Eu tenho certeza disso. Ah, mas se o prefeito suspendesse o rodízio para aliviar o transporte público, se ele colocasse mais carros, mais ônibus em circulação, se ele não tivesse feito aquelas bobagens, né, de rodízio mais duro ainda no início, a coisa... Todas essas críticas são corretas, tá? Todas essas críticas são corretas, só que não é a hora da gente ficar parado olhando para esses erros. Se forem responsabilizar, responsabilizemos depois. Nós estamos apurando, estamos acompanhando os gastos, as eleições são uma forma de punição, mas agora é a hora de cada um fazer a sua parte, tá? Se possível, se resguardando, orientando familiares, orientando funcionários, orientando crianças e adolescentes, porque, muito embora a doença para eles seja menos agressiva, nós temos, sim, situações de síndrome, inclusive a tal da síndrome pós-Covid para crianças e adolescentes. Nós temos, sim, crianças entubadas, adolescentes entubados, crianças e adolescentes morrendo. Então, é necessário ter responsabilidade, tá? Evitar tudo aquilo que não for absolutamente necessário, é momento de evitar. Evitar comemoração, evitar passeio, evitar ir fazer compra de material de construção. Não é porque a loja está aberta que tem que ir. Não é porque o mercado está aberto que tem que ir. Né? Não é porque as farmácias estão abertas que tem que ir. Tem que lembrar que as pessoas que acham que estão com Covid vão fazer exames na farmácia. Pegam os produtos. Então, agora é uma hora de responsabilidade, esforço concentrado para que nós consigamos segurar um pouco o crescimento da contaminação, para que esses médicos, esses enfermeiros, esses fisioterapeutas, né, esses heróis nacionais, não precisem ter que escolher se vão colocar o respirador num senhor de 60 anos ou num jovem de 22 anos. Né? Se vão colocar numa senhora de 80 anos, que a família está implorando para ser socorrida, ou se vão colocar numa mãe de 40 com crianças pequenas. Porque a Constituição Federal e os princípios de bioética já têm a resposta. O mais jovem, né, criança, adolescente tem prioridade absoluta, e entre adultos o mais jovem tem prioridade. A ideia de dar primeiro da fila para idoso não é a que prevalece neste momento. Não é. Então, nós não queremos que os médicos passem por essa situação. Isso é um castigo, né? Você tem que tomar uma decisão dessa, tendo feito um juramento em preservar e salvar vidas. Nós não queremos. Então, em respeito a esses grupos, né, que estão se sacrificando, eu peço encarecidamente que cada um seja, neste momento, responsável, ainda que siga líderes absolutamente irresponsáveis ou oportunistas. Muito obrigada, até amanhã, se Deus assim permitir. Obrigada, deputada.